esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jesus, Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém a acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, bom dia. Bom dia. Vocês que rezam conosco aqui na Catedral, quem nos escuta pelo rádio e nos acompanha pela televisão.
Queridos irmãos, nós estamos diante da liturgia do 13º domingo comum, que vai nos trazer essa reflexão sobre a morte. A primeira leitura do livro da sabedoria nos lembra que somos imortais diante de Deus e em Deus. A justiça é imortal. Por isso, é preciso ter muita clareza que nós não somos daqui. Cuidado quando deixamos que o mundo interfira definitivamente na nossa vida e principalmente na vida interior, na vida espiritual, no teu encontrar-se com Deus. São Paulo nos lembra, na segunda leitura, que parece que aos olhos de Deus tudo tem o mesmo valor, nada mais. Quem colheu muito não deve ter sobra, e quem recolheu pouco não deve ter falta. Como é difícil a gente compreender esta dimensão, né? Será que Jesus nos está pedindo que nós despertemos para que aquilo que somos diante da graça de Deus? Não se esqueçam de que vocês receberam a graça, o dom. Para quê, Padre? Para serem santos, para viver em harmonia, para viver o equilíbrio, a serenidade, o perdão. As coisas deste mundo ficarão aqui. Elas não são. A morte não vem de Deus. A vingança não vem de Deus. O ódio não vem de Deus. Será que nós não aprendemos? Como é difícil aprender desta catequese, desta escola. Vocês viram esses 2 milagres do Evangelho? Esta mulher que guarda no seu coração esse desejo da cura. E ela diz: se ao menos eu tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Isso aqui é um dado de fé. E talvez fique a pergunta para nós, queridos irmãos: a minha oração, o meu desejo de cristão está alcançando a Deus? Através de algo muito simples, o toque. Eu estou conseguindo? Ou o meu egoísmo, ou aquilo que o mundo colocou na minha vida, está me distanciando desta graça? Quanta coisa que podem nos distanciar de Deus. Esses dias eu dizia aqui que a oração que nos aproxima de Deus, ela é aquela oração que me faz enxergar a mim mesmo e reconstituir este vaso quebrado que às vezes é a nossa vida humana. Eu preciso me enxergar. Eu preciso encontrar-me comigo mesmo e ver que
tem algo despedaçado que precisa ser arrumado, ser colocado no devido lugar. O coração egoísta, o coração vingativo, o coração incapaz do perdão, o coração incapaz da sensibilidade, antes de tocar em Deus, eu preciso tocar em mim mesmo. Eu preciso arrumar esta casa. E aqui cada um sabe fazer a sua avaliação. O padre não está aqui para adivinhar a vida espiritual de cada um, mas cada um sabe o peso que carrega no dia a dia. Será que nós esquecemos de que somos a imagem e semelhança de Deus? Está aqui na primeira leitura. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Será que nós nos esquecemos disso? E agimos como se não fôssemos filhos de Deus muitas das vezes. Olha, queridos irmãos, se faz necessário a reflexão, a oração que brota do mais profundo do humano, reconstituindo aquilo que não deveria estar em tais situações. Não se esqueçam o grande mandamento: amar a Deus com toda a tua inteligência, com toda a tua força, e ao próximo como a si mesmo. Por isso, nós precisamos nos voltar. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. A gente precisa rezar essas palavras. Quando o mundo está nos ensinando ao contrário. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis quando buscam viver em Deus. Então nós precisamos rezar, Padre, precisamos. Por isso, tendes tudo em abundância. Aí São Paulo elenca tudo aqui. Será que a nossa fé não precisa crescer um pouco mais? Sabendo que aquele que plantou muito não sobrará. E aquele que colheu pouco não lhes faltará. Será que São Paulo não está te dizendo: usa tudo aquilo que tu recebeu gratuitamente aqui neste mundo, para que tu te aproxime cada vez mais de Deus, para que tu seja feliz, para que tu experimente a imortalidade, para que tu viva a eternidade. Ou nós jogamos tudo isso no lixo por causa do mundo, da vida. Então, queridos irmãos, me parece que está muito bem definido e muito claro aos nossos olhos. Qual o desejo de Deus? Agora você precisa dar seus passos. Você precisa fazer o teu esforço. Diz o Evangelho que aquela mulher sofria há 12 anos, não era há 12 dias. E ela conservava o desejo no seu coração de que ao menos tocasse na roupa dele, ela ficaria curada. Isso aqui é um dado de fé. Será que somos tão perseverantes quanto esta mulher?
Sabe por quê? Porque aqueles que riram de Jesus e caçoaram dele ainda existem hoje. Quando Jesus diz que a menina não morreu, mas está dormindo, o que é que o texto diz? Todos riram e caçoaram dele. Talita cum, levanta-te, menina. Parece que eu escuto um silêncio total. Aqueles que riram, aqueles que caçoavam, silenciaram. Tem um ditado que diz que faz muito mais barulho uma árvore que cai do que um bosque que cresce. Então, queridos irmãos, está aqui. Que cada um de vocês possa fazer o teu sermão, o teu encontro. E nesse encontro é que vai acontecer o milagre. É que vai acontecer a cura. É que vai acontecer a libertação. Padre, a situação atual em que eu vivo me permite tocar no Senhor? Você precisa dar essa resposta. Não precisa ser lá na praça aos gritos, não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então, queridos irmãos, que beleza. Precisamos trilhar o nosso caminho de fidelidade, de amor, de perseverança. Hoje nós desanimamos com tão pouco, né? Tão pouco. Às vezes coisas tão pequenas nos levam a um distanciamento. Ô Padre, eu sou batizado, eu fiz eucaristia, eu fui crismado, eu casei na igreja, Padre, só que faz 3 anos que eu não vou na missa. O que o Padre Raimundo, o que tu quer que o Padre Raimundo entenda disso? E vou terminar com a oração inicial de hoje. Não sei se vocês observaram. Olha, queridos irmãos, quando você vir na missa com o Padre Raimundo, você não se distraia 1 minuto, por favor. Porque senão nós perdemos a beleza, o sabor da liturgia. Olhem aí no folheto de vocês a oração da coleta. O que é a oração da coleta, Padre? É a oração que o Padre reza depois deste momento de acolhimento da Assembleia, e o Padre rezou assim, ó. Está o número 5 no folheto de vocês. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Queridos irmãos, nós não somos filhos da escuridão. Lembra-te de que tu é luz. Não te esquece disso. Porque se a gente se esquece, nós transformamos a nossa vida numa verdadeira treva. Concedei, aqui tem um pedido, que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Quer uma coisa mais bela do que isso daqui? Isso aqui resume tudo. É o desejo, é a vontade, é o querer, é o estar disposto. Faz 12 anos de sofrimento, mas eu tenho certeza absoluta que eu receberei a graça.
E o que Jesus diz à mulher? Ele diz assim, Jesus não diz, mulher, eu acabei de te curar. Não, o que ele diz? Está lá no Evangelho. Vamos lá. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Às vezes, a gente quer mostrar tudo aquilo que a gente faz, né? E não se esquece de que somos apenas um instrumento. Um instrumento. Peçamos a Deus com muita sinceridade de coração que sejamos capazes de buscar sempre a graça de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, lá em casa, na nossa família, para que a nossa família não vá sem rumo trilhando este caminho, mas para que possamos trilhar o mesmo caminho juntos. Que cada um possa carregar a sua cruz com dedicação. É um chamado. Queres me seguir? Sim, toma a tua cruz a cada dia e segue-me. Eu preciso estar disposto. Tem dia que a cruz está pesada, que eu quase que não aguento a dar um passo. Mas nem por isso eu vou desanimar. É diante desse peso que eu vou buscar. Eu vou aurir forças para dar o passo seguinte. Que Deus nos ajude a fazer a nossa caminhada com serenidade. Que um dia Ele nos chamará para junto de si. Um dia Ele nos chamará. E aí, Padre, eu estou bem, eu estou preparado. O Senhor que me chama, eu que respondo resolutamente. Sem medos. Às vezes a gente tem medo, né? Temos muito medo. Que a música do Padre Zezinho possa ressoar nos nossos ouvidos. Tenho medo do Cristo que passa. Me oferece uma graça. E eu lhe digo que não.